Antes de se tornar um dos maiores épicos do cinema moderno, Gladiador começou com uma história simples. O roteiro foi inspirado em um romance de 1958 chamado O Caminho do Gladiador, escrito por Daniel P. Mannix. E alguns personagens de Gladiador são figuras reais da história, como Cômodo e Marco Aurélio. Mas Máximos, o protagonista que todo mundo conhece, não é um deles. E tem uma curiosidade interessante aqui, porque no roteiro original de Gladiador, o personagem não se chamaria Máximos, e sim Narciso. E um Narciso de verdade existiu, e na história real, ele foi o homem que efetivamente teria matado Cômodo. Então faz sentido, né? A inspiração estava ali. Máximos acabou sendo um dos papéis mais importantes da carreira de Russell Crowe, mas ele estava longe de ter sido a primeira opção para o papel. O estúdio bateu na porta de Mel Gibson antes de qualquer outra pessoa. Gibson estava no auge, era um nome gigante em Hollywood e já tinha provado que conseguiria carregar um filme épico nas costas, mas Mel Gibson recusou. Ele achava que estava velho demais para o papel e então abriu caminho para Russell Crowe entrar para a história. E na virada do milênio, Russell Crowe era simplesmente um dos atores mais em alta de Hollywood. Os números e fatos comprovam isso. A vitória por Gladiador não foi um evento isolado. Ela veio no meio de uma sequência impressionante de 3 indicações ao Oscar do ator. Em 1999, ele havia concorrido pelo filme O Informante. Em 2000, ele levou a estatueta por Gladiador. E em 2001 estava de volta na disputa com o filme Uma Mente Brilhante. Filme esse que, assim como o Gladiador, saiu da noite de Oscar com o prêmio de melhor filme. 3 anos, 3 indicações, poucos atores na história do cinema viveram uma sequência tão importante. E o filme Gladiador chegou à cerimônia do Oscar com impressionantes 12 indicações e saiu de lá com 5 estatuetas, incluindo os 2 prêmios mais cobiçados da noite, melhor ator para Russell Crowe e melhor filme. E o impacto de Gladiador foi muito além das telas do cinema. O filme despertou nas pessoas o interesse genuíno pela Roma antiga, e isso se refletiu de forma surpreendente nas livrarias. Obras literárias sobre Cícero, Marco Aurélio e outras figuras importantes naquela época viram suas vendas dispararem. O fenômeno ficou tão notável que o New York Times decidiu chamá-lo de o efeito Gladiador. Você foi um que se interessou mais por Roma Antiga depois de assistir Gladiador? Deixa aí o seu comentário. A DreamWorks sempre teve um nome em mente para dirigir Gladiador: Ridley Scott. O problema é que Scott não estava convencido e a princípio até hesitou em entrar no projeto. Foi então que os chefões da DreamWorks decidiram apostar em uma abordagem diferente. Em vez de descrever o filme para o diretor, decidiram mostrar. E o que mostraram foi uma pintura, uma obra de 1872 do pintor francês Jean-Léon Gérôme, chamada Pollice Verso, que em latim significa literalmente polegar para baixo. E a tela retrata um gladiador imponente e de pé sobre um oponente derrotado e aguardando o veredito da multidão. Uma pintura de 150 anos, que foi suficiente para convencer Ridley Scott a dirigir esse épico do cinema moderno. A partir dali, o diretor desenvolveu uma ambição clara. Desejava fazer o filme sobre Roma Antiga mais preciso já realizado. Para isso, ele recrutou diversos especialistas sobre aquele período para a produção, garantindo que cada detalhe, da arquitetura ao vestuário, tivesse o certo embasamento. Mas o cinema é cinema, né? E mesmo com todo esse cuidado, o filme toma as suas liberdades criativas. A mais gritante talvez seja o destino de Marco Aurélio, porque no filme ele é assassinado pelo próprio filho, Cômodo, em uma cena bem tensa, mas na realidade, porém, Marco Aurélio morreu de uma epidemia, nada de traição e nada pelas mãos do filho. E Cômodo também não saiu ileso das revisões históricas que o filme criou. O imperador real não encontrou o seu fim em uma batalha de gladiadores no meio do Coliseu.
A morte épica e simbólica foi pura invenção cinematográfica, mas valeu a pena assistir isso. O diretor também estava decidido a fugir de tudo aquilo que era considerado clichê desse gênero de espada e sandália. Não teria personagens comendo uvas, nada de taças de vinho, nada daquela visão romantizada e açucarada da antiguidade. Ele optou pelo realismo, a começar pelo figurino, porque os responsáveis por eles criaram mais de 10 mil figurinos especificamente para o filme, para todo o elenco e para os figurantes. Além disso, foram confeccionadas mais de 30 mil peças diferentes de armaduras. Um filme muito detalhista em vários sentidos. E sobre o cenário, para dar vida à Roma Antiga, a maior parte das filmagens aconteceram ao longo de 19 semanas na ilha de Malta. E foi lá que surgiu um dos elementos mais impressionantes dos bastidores desse filme, a réplica do Coliseu. Essa réplica foi construída em uma escala reduzida, apenas 1/3 do tamanho original, mas 1/3 do Coliseu original ainda significa uma estrutura de 15,8 metros de altura, que levou cerca de 7 meses para ser construída e custou uma bagatela de $1 milhão. Uma das cenas mais intensas de Gladiador é o confronto entre Máximos e Tigre, o gaulês, onde Cômodo manda soltar tigres vivos na arena sem nenhum aviso. Isso era uma prática comum na Roma Antiga, soltar tigres ou leões no Coliseu sem aviso prévio, chegando de surpresa mesmo, forçando os gladiadores a enfrentar aquelas feras sem nenhum tipo de preparação. E para filmar a cena, 5 tigres de verdade foram levados ao set e havia um especialista de plantão com uma arma carregada de dardos tranquilizantes caso a situação saísse de controle, e a regra era clara: nenhum tigre poderia se aproximar a menos de 4,5 metros de Russell Crowe. Só que um desses tigres não seguiu o combinado. Aliás, o maior tigre ali tinha mais de 3 metros de comprimento, e por conta de um erro de cálculo, ele chegou a menos de 60 centímetros de Russell Crowe e o atacou, e a cena foi mantida no filme. E um dos nomes do elenco, Oliver Reed, tinha a reputação de ser um ator de talento inegável, mas também era conhecido por ser um sujeito de vida muito intensa e boêmia, e seus problemas com álcool eram muito conhecidos, e com o tempo foram cobrando um preço alto na sua saúde. No filme, ele interpretou Próximo, dono de gladiadores e que se torna uma peça fundamental na jornada de Máximos. Só que o ator não viveu para ver o filme chegar ao fim. Durante as próprias gravações, ele sofreu um ataque cardíaco e morreu aos 61 anos. A morte dele obrigou a produção a reescrever o destino do personagem, já que no roteiro original, Próximo sobreviveria até o final do filme. E a produção, inclusive, teve que criar um dublê digital de Oliver Reed, gerado pelo computador, que aparece em alguns momentos do filme para cobrir as cenas que nunca puderam ser gravadas. E aí, qual é a sua opinião sobre Gladiador? Você gosta desse filme? Você foi ao cinema assistir Gladiador? Conta aí pra mim como foi a sua experiência com esse filme. Épico, né? Cheio de cenas marcantes. Tem muita gente que considera esse o filme favorito da vida, e é sempre bom revisitar esse filme muito empolgante. Deixe o seu like antes de sair do vídeo. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!